Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um case em vídeo, dessa vez de cobertura do Wi-Fi usando o Unify em um hotel tombado, né? Então vamos lá começar a apresentação. O hotel em questão é o Palace Hotel em Poços de Caldas, Minas Gerais. Ele é um hotel 4 estrelas e uma característica desse hotel é que o prédio ele é patrimônio histórico, ele é um prédio que existe desde o final da década de 20 e essa característica é um grande desafio para a instalação de rede Wi-Fi, porque normalmente em prédio tombado, né, a gente tem uma dificuldade enorme para fazer alterações na estrutura de engenharia civil, né, da construção civil. As paredes normalmente são paredes muito espessas, então no caso desse hotel a gente está falando aí de paredes com espessura maior do que 1 metro, que é bastante coisa, né? Então esse é o prédio principal que vocês estão vendo aí na imagem, né? Ele tem 4 andares, uma área aí de mais ou menos 2.000 metros quadrados, sendo que existe uma suíte presidencial que tem 200 metros quadrados. Para fazer cobertura Wi-Fi em todo o ambiente do hotel, do Palace Hotel, foram utilizados 45 Access Points Unify Mesh, né? Eu já vou falar dos APs Mesh daqui a pouco e vou mostrar como é que eles foram utilizados no contexto desse hotel. E o projeto a implantação da rede sem fio foi realizado pela empresa Geostats Consultoria e Soluções em Geologia, que fica em Brasília, Distrito Federal, que é aí uma integradora que é especializada em serviços de tecnologia, em ambientes, por exemplo, de mineração, mas que de um tempo para cá também expandiu seu portfólio para atender outras frentes que não exclusivamente implantação de tecnologia em ambientes como mineração, ok? Então esse é o panorama, tá? Bom, dá para ver aí pela imagem que o hotel ele é bem grande, né? Ele tem uma área muito grande, o prédio também é bem grande e dentro de todos os 4 andares aí dos 2.000 metros quadrados desse prédio tombado, e na área externa também a gente tem aí uma piscina coberta aquecida, a gente tem um jardim de inverno, outro jardim em Toscana, a gente tem um restaurante com mais de 800 lugares, 2 bares, 3 salões de reunião, a sala de cinema, vários quartos tombados e a suíte presidencial que eu já comentei. Então a gente está falando realmente de um hotel referência lá na cidade de Poços de Caldas, né? Cidade turística, é um polo turístico aí que a gente tem no Brasil, não só no Brasil, e o hotel ele fica localizado numa região privilegiada em ponto turístico da cidade, ok? Bom, então em termos de equipamento, né, o que foi utilizado lá pelo pessoal quando fez a implantação do projeto da rede sem fio no hotel? A gente está falando aí de 45 access points, como a gente pode ver aqui, né? E esses 45 access points basicamente foram distribuídos entre 2 modelos, 29 do AP-ACM, que é o Mesh, já vou mostrar na sequência, e 16 do AP-ACM Pro, que é o Mesh Pro, que é um equipamento que tem uma capacidade maior do que o Mesh tradicional, também falo na sequência. Também foi utilizado um Cloud Key para fazer a gerência de todos os dispositivos Unify na infraestrutura. Falo do Cloud Key também na sequência, ok? Em termos de recursos aí do Unify Controller, esse dashboard que vocês estão vendo é da nossa controladora, né? O Unify Controller é um software de gerência totalmente gratuito. Toda a solução Unify ela é baseada em SDN, ela é baseada em software, né? Software Defined Network. O que isso quer dizer? Você não faz configuração dos dispositivos de hardware individualmente, um a um. Toda a gestão de todas as peças de infraestrutura que você tem são feitas a partir de um software centralizado. Essa é a interface que vocês estão vendo. Eles também usaram o hotspot integrado com voucher, que também é gratuito na solução Unify. Então aqui a gente vê 1.192 guests, né, visitantes conectados na rede Wi-Fi. Então eles conectam os visitantes a partir do serviço de hotspot com voucher, que é embutido e gratuito aí na nossa solução. Ok? Muito bem. Vamos adiante. Então falando em termos de equipamentos, né? Então esses são os 2 APs para a gente destacar nesse case.
porque são os dois modelos de access points que foram utilizados. Como eles cobriram tanto áreas internas como também áreas externas, o AP recomendado para áreas externas, né, para ambientes outdoor, são os APs mesh, que têm resistência ao tempo, então eles podem ficar expostos aí ao sol e à chuva, né, e eles resolveram já padronizar todo o projeto e usar também os próprios APs mesh também nos ambientes internos, não há problema nenhum em fazer isso, né, o uso específico dos APs mesh é para ambientes outdoor, mas nada impede que eles sejam instalados também em ambientes indoor. Tá? Então esses são os dois modelos que a gente tem, o APAC-M e o M Pro. O APAC-M tem uma característica interessante, que são as antenas removíveis. Né? Os dois APs são 802.11ac, ou seja, são dual band, trabalham com a tecnologia atual de Wi-Fi que a gente tem, tanto 2.4 GHz como 5 GHz. Então o APAC-M ele tem as antenas externas, né, que a gente pode manipular para melhorar a área de cobertura, direcionar um pouco o sinal, melhorar um pouco a propagação do sinal, e também a possibilidade de trocar essas antenas, utilizar uma outra antena que seja setorial, para aí sim efetivamente a gente alterar o padrão de radiação do equipamento para cobrir uma área setorizada, mas não foi o caso desse case. Nesse case foram usadas as antenas padrões que já acompanham o produto, que são essas duas antenas omnidirecionais que têm ganho de 4 dBi. Okay? Ele é um equipamento então 2.2 em 2G e em 5G, ou seja, ele tem duas antenas de transmissão, duas antenas de recepção. Quantidade recomendada aí de usuários é 60, a capacidade nominal é muito maior, né? A quantidade de usuários que a gente vai pendurar num AP, ela não é um número fechado, depende totalmente do perfil de aplicação, de uso, né, que os clientes estão fazendo da rede. Então, quanto mais banda os clientes consomem, menos clientes a gente vai ter por AP. Quanto menos banda eles consomem, mais clientes a gente vai ter por AP. É por isso que não dá pra gente travar e falar um número mágico. Mas um recomendado em uma média seria 60, de 60 a 100 usuários. Tá? O APAC-M Pro ele tem uma característica interessante, que são antenas internas de 8 dBi, ou seja, dentro do portfólio de APs Unify, ele é o access point que tem a melhor área de cobertura, as antenas de maior ganho, que vão ter uma célula então com maior área de propagação aí do sinal. Então o alcance dele é excelente, né? Ele é ideal para ambientes externos, onde a gente tem uma área aberta um pouco maior, grande, né? Como por exemplo praças, áreas comuns, né, espaço de convivência, enfim. Então esse access point ele tem essa característica. Uma outra característica do M Pro que diferencia ele do M tradicional é que ele tem duas portas LAN. Então eventualmente você pode utilizar uma segunda porta LAN dele, que é uma bridge, para conectar um equipamento encadeado atrás dele, por exemplo uma câmera ou um outro dispositivo qualquer. Okay? Então esses foram aí os dois equipamentos que eles utilizaram, tanto nos ambientes externos como também nos ambientes internos. Uma outra diferença aqui, que eu esqueci de comentar, o M Pro também ele tem, diferente do M tradicional, ele tem 3 antenas de transmissão e 3 antenas de recepção. Então aqueles clientes, por exemplo, laptops top de linha, que tem antenas 3.3, eles se beneficiam dessa característica e eles acabam conseguindo se conectar com maiores taxas de transmissão, né, com uma vazão maior. Okay? Então esses são aí os dois equipamentos. Bom, o grande motivador que fez com que eles utilizassem a solução Unify para cobertura de Wi-Fi no hotel foi o recurso que a gente chama de Wireless Uplink, que é o Mesh. Né? Por quê? Como o prédio ele é tombado, ou seja, ele é patrimônio histórico e não é possível, é difícil ficar fazendo alterações na construção civil do prédio, e as paredes são grossas e é difícil fazer a passagem de cabeamento, enfim, tem toda essa característica que dificulta muito a implantação de um projeto tradicional de Wi-Fi, que segue lá as boas práticas, que é garantir que haja passagem de um cabo de rede por AP. Né? Eles não tinham essa possibilidade de fazer isso em todo o ambiente do prédio, por ser um prédio tombado. Então o recurso Wireless Uplink ele é ideal para essas situações. O que é o Wireless Uplink? A gente pega um access point que a gente chama de raiz, que vai estar conectado via cabo na infraestrutura da nossa rede, e a partir desse access point principal, cabeado, conectado na rede cabeada, os outros access points vão se conversar com esse access point principal
e vão propagar o sinal, repetir esse sinal. Então o mesh é um tipo de repetição, mas não é a repetição tradicional, convencional, a repetição universal que a gente tem em outras soluções. É um recurso proprietário da Ubiquiti na solução Unify, né, que a gente chama de Wireless Uplink de múltiplos saltos, ou simplesmente de mesh, que é uma tecnologia proprietária conversada exclusivamente por APs Unify. Uma outra característica, a gente chama esses equipamentos de mesh, né, o Mesh e o Mesh Pro, mas esse recurso de mesh Wireless Uplink, ele é um recurso já disponível há um bom tempo, desde o firmware 3.9.1, em todos os APs AC atuais do portfólio Unify. Então, mesmo os APs em formato de disco para ambientes indoor, todos eles suportam esse recurso de Wireless Uplink, e para fazer esse recurso funcionar, a gente não precisa usar sempre modelos iguais de AP. A gente pode mesclar APs de diferentes modelos, Mesh, Mesh Pro, os discos indoor, então não há problema nenhum. Sendo Unify, a tecnologia vai estar lá dentro do equipamento. Tá? Então essa característica foi muito atrativa e foi o que definiu a escolha para eles lá no Palace Hotel por usar Unify, né? Porque eles tinham essa dificuldade enorme de fazer passagem de cabos para todos os pontos, porque o prédio é tombado e eles não podiam alterar as características da construção civil. No caso do case, todos os APs Mesh Pro foram conectados via cabo e 17 AP ACM, né, com as antenas removíveis, faziam Wireless Uplink repetição com outros access points cabeados. Então essa foi a solução que eles encontraram para cobertura Wi-Fi no local. Um outro destaque aqui em termos de equipamento é o Cloud Key. Né? O recurso Wireless Uplink, o Mesh, ele requer que a controladora esteja em execução, esteja ativa. Então, o Wi-Fi tradicional do Unify, ele não demanda necessariamente que a controladora esteja em execução. Então a gente pode fazer a configuração dos APs via Unify, desligar a controladora, a gente não vai ter a gerência do nosso ambiente, mas os APs não vão parar de funcionar porque a controladora não está ativa. Mas existem alguns recursos, por exemplo, o Guest Portal e o Wireless Uplink, que demandam que a controladora esteja sempre em execução. E nesses cenários o Cloud Key é um equipamento que cai muito bem. Por quê? Ele é um equipamento muito pequeno, uma appliancezinha muito pequena, né, um pouco maior que um pendrive, que é um mini servidor que tem o software Unify Controller pré-instalado nele, consome só 5 watts de energia, então é o tipo de investimento que você paga rapidinho, em pouco tempo, só com a economia de energia em comparação a um desktop ou um servidor tradicional, que consome muito mais do que 5 watts. E ainda assim, apesar de pequeno, ele é poderoso, né? Tem um processador quad-core e uma característica interessante, ele é alimentado via PoE padrão 802.3 AF. Né? Se o seu switch for PoE, a sua infraestrutura de switches for PoE, por exemplo, switches Unify, você pode conectar o Cloud Key na porta do switch que ele já vai ser alimentado sem necessidade de ligar ele num ponto de energia. Tá? Mas se você não tiver switch PoE na sua infraestrutura, não tem problema, ele é compatível com uma fonte USB de 5 volts, que é a fonte padrão de maioria dos celulares que a gente tem. Okay? Então é um equipamento muito atrativo para aqueles cenários em que a controladora necessariamente precisa estar online. Independente disso, a gente sempre recomenda que a controladora esteja online para que vocês possam fazer a gestão do seu ambiente a qualquer momento. Tá? Aqui algumas fotos, então a gente consegue ver o AP-ACM numa coluna aqui externa do prédio, cobrindo, né, numa área externa. A gente consegue mais ou menos também enxergar a grossura dessa coluna, né? Então isso foi uma dificuldade. Aqui a gente enxerga um AP-ACM Pro instalado em parede, tá? Então os APs Mesh Unify podem ser instalados tanto em paredes como em mastro. Então aqui eles foram instalados em parede. Aqui mais um ambiente indoor agora, um ambiente interno com AP-ACM instalado. Okay? Então só para a gente ter uma ideia aí de visão. Uma outra característica desse case, ainda em virtude da dificuldade de passagem dos cabos, né, que eu já comentei, porque o prédio é tombado, né, patrimônio histórico, não pode ser feita alteração nas características dele, é que para ligar duas seções do prédio, duas áreas opostas, dois extremos diferentes do hotel, eles usaram duas light beam para fazer um enlace, um link ponto a ponto de rádio. E a Ubiquiti tem um portfólio bastante amplo de rádios
Air Max para utilização em links de ponta a ponto. O Lightbeam é um destaque porque ele tem um custo-benefício fantástico. A gente está falando aí de uma antena muito barata que custa em torno de R$300. E que usa a tecnologia AC, então trabalha em 5 GHz para sair e fugir do espectro poluído de 2.4 GHz. E no caso deles, eles precisaram ligar duas áreas numa distância pequena, né? Foi uma distância de mais ou menos aí 35 metros, né? Uma distância de 29, 30 metros, uma distância de 30 metros, e como a distância é muito pequena, eles conseguiram passar uma quantidade excelente de banda, né? Conseguiram aí um throughput de 650 megabits por segundo, que é bastante coisa para um link ponto a ponto de rádio com equipamento com custo-benefício igual da Lightbeam. Então a Lightbeam é líder absoluto aí de rádio, de antena para CPEs em instalações de provedores wireless na casa do cliente e também para uso de links ponto a ponto em empresas, né, para conectar dois barracões quando é difícil fazer a passagem de cabo entre eles, ou como no exemplo desse case, para conectar duas áreas. Então o link ponto a ponto foi usado para conectar a área onde ficava a piscina, a recepção oeste, o jardim de inverno e o bar. Então eles tiveram também esse link ponto a ponto lá no ambiente, ou seja, eles encontraram a solução com uma outra família de produtos da Ubiquiti, né, que não é o Unify tradicional para WLAN para rede local, que foram os rádios Air Max para fazer a construção desse ponto a ponto. A Ubiquiti é líder absoluto em tecnologia de wireless, seja WLAN, né, para Wi-Fi, rede local, seja wireless broadband para provedores ou para enlaces ponto a ponto ou ponto multiponto, ok? E aqui a gente tem aí um depoimento para finalizar do Pedro Negrini, né, que é gerente técnico da Geostatus, que foi a empresa responsável pela implantação da rede Wi-Fi no Palace Hotel, lá em Poços de Caldas. Ele diz o seguinte, escolhemos o Unify pelo recurso Wireless Uplink Mesh, né, principalmente, pelo fato do software Unify Controller ser gratuito, um outro grande diferencial, para uso do voucher na autorização de acesso dos visitantes, lembrando que esse é mais um recurso gratuito, embutido na solução Unify, pela comprovada confiabilidade da marca Ubiquiti e também pelo design dos equipamentos, que são muito bonitos, né? Ele também diz que eles ainda estão fazendo ajustes no projeto, né, principalmente por conta das paredes serem muito espessas. Tem locais em que a parede tem 1,3 metros de espessura, né? É muita coisa isso. Então eles estão fazendo alguns ajustes finos, mas no geral eles recomendam, usaremos a solução Unify em novos projetos, com certeza foi a solução que atendeu o ambiente, principalmente por causa da qualidade do recurso Wireless Uplink, né, dos APs Unify, que permite que a gente consiga expandir a rede Wi-Fi sem necessariamente fazer a passagem de cabos para todos os pontos, e isso é ideal para ambientes como prédios tombados, no caso desse case, e outros também, como estacionamentos, praças públicas, enfim. Ok? Bom, para fechar, então a gente tem aí vários canais de suporte, a gente tem a nossa comunidade, então acompanhe a gente nos nossos canais. A gente tem o fórum oficial em português, fórum-pt.bnt.com, onde o time da Ubiquiti está sempre lá participando para tirar as dúvidas. A gente também tem a participação muito ativa da nossa comunidade de usuários, né? Os usuários se ajudam na discussão das dúvidas. A gente tem o nosso blog oficial no Brasil, na plataforma medium.com. A gente tem nosso canal no YouTube, a gente tem a apostila traduzida em português do curso oficial de certificação do EWA. É muito material para vocês, conteúdo não falta, né? Hoje vocês que usam a solução Unify estão muito bem servidos no Brasil de bastante conteúdo de qualidade, documentação técnica em português, né, na nossa língua nativa, ok? Então era isso. Se você gostou do case aí, deixa o seu like pra gente no nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.